Muito bem, seja bem-vindo. Nesta aula vamos dar continuidade ao arrebentamento da corrente elétrica. Desta vez vamos começar a trabalhar com a associação mista, tá bom? Eu separei dois exercícios para explicar isto detalhadamente, passo a passo. Nada de sapismo, nada de sair deste vídeo com dúvidas, tá bom? Eu vim aqui para acabar com tudo isto. O primeiro exercício será este, com este circuito, e o segundo exercício será este também com este circuito. Atenção, todos esses circuitos representam aí uma associação de resistência mista, tá bom? É de recordar aqui que nas aulas anteriores, na primeira aula onde falamos da corrente elétrica, tá bom? Nós fomos meio que agressivos e já entramos logo a primeira falando aí da resistência, tensão, intensidade, potência e energia. Atenção, foram três principais fórmulas, ou na verdade são três principais que você precisa ter em mente, precisa saber manipular para arrebentar qualquer coisa a respeito destas cinco grandezas. Resistência, tensão, intensidade, potência, watt. E na aula que seguia esta, nós falamos da associação de resistências. Foi aí onde a gente começou a mencionar este negócio de associação de resistências em série, associação em paralelo, associação mista. E na mesma aula trabalhamos com exercício em série e o outro exercício em paralelo, que foram estes dois exercícios aqui, onde eu mostrei passo a passo de como se trabalha em paralelo e como se trabalha em série. Neste vídeo vamos trabalhar com associação mista, ok? É uma mistura de série e paralelo. Pedro da Glória aqui, seja bem-vindo a mais corrente elétrica. Muito bem, então vamos entrar aqui direto para a corrente elétrica e cumprir a nossa missão, que é trabalhar com associação mista. Eu espero que você já tenha aí a esferográfica pronta, o papel pronto. Este vídeo não é para assistir, é para você participar direto aqui na aula, tá bom? Então vamos a isto, começar aqui com o primeiro exercício, onde diz o seguinte, o enunciado. Presta atenção, eu vou arrebentar isto, vou traduzir para si. E caso você esteja em Moçambique e está fazendo a 10ª classe, querido, inscreva-se lá aí nos nossos cursos de preparação para os exames nacionais e desfrute do bom e do melhor que nós temos separados para todos os participantes destes cursos. Vamos lá. Neste enunciado temos o seguinte. No circuito elétrico representado na figura, X, Y e Z são instrumentos de medição de grandezas elétricas, sabendo que o instrumento X registra uma corrente de 3 amperes, calcule a linha A resistência total do circuito, B, o valor indicado pelo instrumento Z, C, o valor indicado pelo instrumento Y. Queridos, este aqui é o circuito, este aqui é o Z, este é o X, este é o Y. E nós temos esta associação de resistências. Querido, eu gosto, não é? E eu quero que você não somente, simplesmente olhe para esta figura, mas compreenda, tá bom? Compreenda. Na aula teórica, eu disse que a resistência, na maioria das vezes, seria representado deste jeito ou deste jeito aqui, tá bom? Este é o símbolo de uma resistência por padrão. Agora, esta é a resistência, esta é a resistência. Só que eu disse que existem dois instrumentos de medição super importantes quando se trata de corrente elétrica, que é o amperímetro e o voltímetro. Quando se trata do amperímetro, nós ligamos na mesma linha, tá? Ligamos assim, na mesma linha. Então, quando eu rebento o cabo, no meio coloco o aparelho ou instrumento, então nós entendemos que isto aqui é um amperímetro. O amperímetro liga-se em série, liga-se na mesma linha, tá? Este é um amperímetro. Agora, quando eu passo a representar o seguinte, antes da resistência, faço um nó. Depois da resistência, faço um outro nó. Então, eu faço uma ligação do gênero. Isto daqui já não é um amperímetro, ok? Porque eu fiz uma ligação em paralelo. E quando a ligação está em paralelo, este instrumento daqui é um voltímetro, tá? É um voltímetro. Agora, o voltímetro para que serve? Ele serve, na verdade, é para medir a tensão.
ele serve para medir a tensão. E qual é a letra da tensão? A letra da tensão, o símbolo que nós vamos... A letra que nós vamos usar aqui para representar a tensão é o U. O que é tensão? Tensão é diferença de potencial, DDP. Qual é a unidade? A unidade é volt. Então, este amperímetro mede a corrente, tá bom? O amperímetro mede a corrente. Portanto, quando nós vamos interpretar média corrente em amperes, atenção, média corrente em amperes. Então, o amperímetro serve para medir a corrente, tá bom? Média corrente em amperes. E esta corrente nós vamos representar pela letra I, tá bom? Vamos representar pela letra I. Agora, venha para esta figura e comece a entender as coisas de como elas são. Veja que aqui a Marusse deste canto saltou-se a Marusse aqui. Então, ligou-se em paralelo. Portanto, este instrumento Z, ele representa um voltímetro. Z é um voltímetro. Agora, este voltímetro está a medir a tensão, mede a tensão em volts. Agora, olha para o instrumento X. Nós rebentamos o cabo e ligamos-lo assim, mais ou menos como está aqui. Então, o que representa o instrumento X ali? Um amperímetro. Agora, olha para o instrumento Y. Olha para o instrumento Y. Ele está na mesma linha, tá? Foi ligado na mesma linha. Também é um amperímetro. Só que, uma vez que amperímetro mede a intensidade, você precisa começar a refletir. Se esse amperímetro mede a intensidade, estará a medir a intensidade que passa para onde? Veja só, ele foi colocado antes da resistência 4. Então, a corrente vai passar por aqui e será medida. Então, nós saberemos a intensidade da corrente que passa ou atravessa aqui a resistência 4. Daí que este amperímetro está a medir a intensidade que passa pela resistência 4. Ele está a medir a intensidade que passa pela resistência 4. E agora, este voltímetro que está aqui, que é o instrumento Z, o que ele está a fazer? Veja só, ele está ligado na fonte, tá bom? Ele está ligado na fonte. Estando ligado na fonte, ele está a calcular, ou seja, está a medir o valor da tensão, mais que seja a tensão da fonte, ou seja, é tensão da fonte. É tensão total. Agora, o X aí, você precisa de muita cautela para não falar línguas estranhas. Querido, você assistiu a esta aula em que eu falava da associação de resistências? Se assistiu, você não terá tantas dúvidas assim. Agora, se não assistiu, você precisa ter base. Se não tem base, deve assistir a aula. Presta atenção. Quando a associação está em série, veja o seguinte. A intensidade que percorre o circuito é a mesma. Porque a intensidade que entra nessa resistência sai por aqui, entra aqui, sai por aqui, entra aqui, sai por aqui e continua a trajetória, tá bom? Então a intensidade total é a mesma. Veja o que acontece, tá bom? Veja o que acontece com isto aqui. Se imaginarmos que existe um corredor do nosso circuito aqui, a intensidade saindo, circulando nesta direção e sentido, tá bom? Então vai entrar por aqui. Veja que é a intensidade da fonte esta aqui. A intensidade toda que saiu da fonte entrou na resistência 1, saiu, foi medida. Saiu, entrou na resistência 2. Então, esta intensidade é a intensidade da fonte. A intensidade que passa na resistência 1 é da fonte. Vai entrar na resistência 2, vai desviar, vai entrar na resistência 3, ok? Então, esta toda parte ainda está em série. É a intensidade da fonte. Então, a mesma intensidade vai desviar, vai sair por aqui. Quando chega aqui, há uma divisão. Uma parte deve ir para lá, outra parte deve ir para cá. A parte que vai para lá vai atravessar a resistência 4. Então, é o valor de I4. A parte que desce para cá vai atravessar a resistência 5. Então, seria o I5. Então, eu começo a perceber que o valor lido por X vai ser o valor da intensidade é o valor da intensidade total, tá bom? Então, esta interpretação é altamente importante e necessária antes de começar a resolver o problema, porque na verdade não vamos resolver nada sem ter este tipo de compreensão, tá bom? Agora que você entendeu isto, quer dizer que a intensidade lida pelo instrumento X, que é a intensidade total, segundo o enunciado, diz o seguinte: sabendo que o instrumento X registra uma corrente de 3 amperes. Portanto, a corrente lida aqui, que nós já interpretamos que seria total, é igual a 3
amperes. Vamos lá? Calcule a linha a resistência total do circuito. Atenção, este circuito está em série, essas resistências estão em série, só que quando chega a esta zona fica em paralelo. É preciso entender que temos série e temos paralelo numa mesma associação. É por isso que nós dissemos que esta associação é uma associação mista. Tá bom? É uma associação mista. Agora, se tiver dúvidas de como que você vai identificar se é paralelo ou está em série, por favor, volte para esta aula, tenha as bases, tá bom? Porque mesmo a mista, explicamos por aqui detalhosamente, tá bom? Então, vamos a isto. Vamos agora aos rebentamentos deste exercício. Atenção, queridos, muita atenção. Vejam só o que acontece com a minha associação. Esta parte toda está em série. A parte que me atrapalha é esta parte em paralelo. Então, para começar a resolver o problema, eu terei que fazer o seguinte. Eu entendo que a resistência 1 vai manter, tá bom? A resistência 2 também vai manter-se como está, a resistência 2. Aqui tenho a resistência 3, tá bom? A resistência 3. E tenho isso daqui. Agora, se eu resolver esta parte em paralelo, vai ficar uma única resistência. Esta resistência é uma equivalente a esta resistência 4 e 5. Então, é uma resistência equivalente 4 e 5. Então, quando resolvo esta parte em paralelo, fica uma única resistência. E pego isto trazendo para cá. Então, deste modo, todo o meu circuito, que antes era misto, ficou série. Tudo ficou na mesma linha, resolvendo este paralelo. Então, na associação mista vai acontecer isto aí. Em alguns casos, você vai converter para a associação em série. Em outros casos, não vão aceitar uma conversão para série, mas sim uma conversão para paralelo. Então, pegue a visão só. Depois você verá o resto. Agora, na linha A, onde pede-se a resistência total, eu entendo que a resistência total vai ser igual ao somatório de todas as resistências, porque em série é só pegar este, mais esta resistência, mais esta resistência, mais esta resistência, equivalente 4 e 5. Agora, a resistência 1, você sabe que é 3. A resistência 2, você sabe que é 5. A resistência 3, você sabe que é 1. A resistência equivalente 4 e 5, você sabe? Não, você não sabe, porque você ainda não resolveu esta parte. É por isso que no primeiro passo, terei que calcular esta zona em paralelo, tá bom? Terei que trabalhar com esta parte em paralelo para achar a resistência equivalente 4, 5. Então, vamos lá. 1 sobre a resistência equivalente 4, 5 vai ser igual a 1 sobre a resistência 4 mais 1 sobre a resistência 5. Agora, por que eu disse 1 sobre a resistência equivalente 4, 5 igual a 1 sobre a resistência 4 mais 1 sobre a resistência 5? Por causa do que nós sabemos sobre a associação em paralelo, tá? Quando a associação está em paralelo, a resistência total não é calculada de forma direta, é inverso da resistência total, que é igual a 1 sobre a resistência 1 mais 1 mais 1 sobre todas as outras resistências que estiverem em paralelo, tá bom? Pegue a visão. Agora, 1 sobre resistência 4 e 5, uma vez que estão em paralelo, eu terei 1 sobre o valor da resistência 4. O valor da resistência 4 aqui é 3. Então, fica 1 sobre 3 mais 1 sobre a resistência 5. Venha. Resistência 5 é 6. Então, coloco aqui 6. Queridos, eu preciso fazer 1 sobre 3 mais 1 sobre 6. Mas atenção, alguns têm uma forte tendência em perder um pouco de atenção e acabar falhando aí. Só se soma duas frações com mesmos denominadores. Então eu devo fazer MMC de modo que estes denominadores sejam iguais. Qual é o número qual é o menor múltiplo comum de 3 e 6? É o 6. Então, para dar 6 aqui tem que multiplicar por 2. Para dar 6 aqui tem que multiplicar por 1. Portanto, fica 1 sobre resistência 4 e 5 igual a 2 vezes 1, que é 2, sobre 2 vezes 3, que é 6, mais 1 vezes 1, que é 1, sobre 1 vezes 6, que é 6. Então, consegue ver ou notar que o denominador é o mesmo. Fica 1 sobre resistência 4 e 5 igual a 6 no denominador, mantém-se,
Este mais este dá 3. Atenção, se não conseguir somar aqui, você precisa fazer revisão de certas bases de matemática, tá bom? Agora, como nós não queremos o inverso da resistência equivalente, é só inverter isso aqui, fica a resistência 4 e 5 igual ao inverso disto também, que é 6 sobre 3. A resistência 4 e 5 vai ser igual a 6 por 3 é igual a 2 ohms. Então, nós acabamos de verificar que o valor da resistência equivalente 4 e 5 vai ser igual a 2 ohms. Assim sendo, já podemos calcular a resistência total, ok? Dizendo que será igual à resistência 1. Qual é o valor da resistência 1? É aqui 3 ohms, né? Então, faltou aqui ohm. Fica resistência 1, que é igual a 3 ohms. Vamos colocar aqui 3. Mais resistência 2, que é igual a 5. Vamos colocar aqui 5. Mais resistência 3, que é igual a 1. Vamos colocar 1. Mais a resistência equivalente 4, 5, que é igual a 2. Agora, somando 3 mais 5, 8. 8 mais 1, 9. 9 mais 2 é igual a 11. Então, a resistência total de toda esta associação de resistência vai ser igual a 11, tá bom? Então, é assim como vocês devem desestruturar o exercício e rebentar passo a passo. Na linha A é isto, tá bom? Agora, vindo para a linha B, pede-se o seguinte: o valor indicado pelo instrumento Z. Atenção, já interpretamos faz tempo que o instrumento Z é um voltímetro, então o voltímetro mede a tensão e a tensão em volts. Agora, onde está indicado o instrumento Z, ele está na fonte, né? Então, a tensão que está sendo medida lá é total. Deste modo, eu posso dizer o seguinte, que na linha B, com certeza mesmo absoluta, nós teríamos que achar a tensão, ok? Eles pedem a tensão. Na linha B, pedem a tensão. Agora, sabemos que a tensão é igual à resistência vezes a intensidade, tá bom? A resistência vezes a intensidade. Isto aqui seria a fórmula. Agora, como a fórmula indica, eu percebo que preciso da resistência total. A resistência total, quando calculei, deu 11. Então, vou pegar o 11 na resistência total. Vou dizer que a resistência é 11, tá bom? O valor da intensidade, a intensidade total, o enunciado, já também, quando interpretamos, vimos que a intensidade total seria igual a 3 amperes. Então, já vou colocando aqui 3 amperes. Isto aqui é que é a fórmula. Agora vamos entrar em resolução. A tensão total vai ser igual à resistência total, que é 11 ohms, tá bom? Vezes a intensidade total, que é igual a 3 amperes. 11 vezes 3 é igual a 33 volts. Portanto, este é o valor da tensão, ok? Então, este é o valor indicado pelo instrumento Z. Depois você vai dar a resposta verbal. O valor indicado pelo instrumento Z é de 33 volts, tá bom? Então, é preciso sim dar a resposta verbal, uma vez que a pergunta também foi verbal, né? Agora, indo para a linha C, nós temos o seguinte. O valor indicado pelo instrumento Y. Queridos, o instrumento Y, este daqui, ele está a medir o quê? A intensidade. Ele está a medir a intensidade que passa pela resistência 4. Portanto, para achar a intensidade que passa pela resistência 4, você tem que suar um pouquinho, só um pouquinho só. Portanto, eu percebi que ele está a medir a intensidade. Logo, quero a intensidade 4. Tá bom, querendo a intensidade 4, a fórmula da intensidade, o que me diz a respeito da intensidade? Eu já demonstrei isto na outra aula, mas a intensidade seria a tensão pela resistência. Daí que eu venho para cá e digo, não, a intensidade para mim é tensão sobre resistência. Mas como é intensidade 4, ok? Preciso usar a tensão 4 e preciso também da resistência 4. Portanto, aqui nos dados, vou precisar da resistência 4, venho para o enunciado. O enunciado é claro quanto a indicação da resistência 4. A resistência 4 é igual a 3 ohms. Então, já escrevo aqui 3 ohms. Agora, o valor da tensão 4. Não tem o valor da tensão 4, ok? Mas esta parte está em paralelo.
Só que esta parte em paralelo está dentro de algo que está em série, tá bom? Portanto, eu preciso primeiro procurar saber qual é o valor da tensão que entra nesta zona que está em paralelo, ok? Então, vamos achar a tensão da resistência equivalente dos 4, 5. Portanto, eu sei que o valor da tensão sempre é resistência vezes intensidade. Agora, eu quero a tensão equivalente 4, 5. Sabendo que a resistência, portanto, terá que ser 4, 5. A intensidade também terá que ser 4, 5. Muito bem. Então, eu vou procurar saber qual é o valor da resistência 4, 5. Preciso de saber o valor da resistência equivalente 4, 5. Lembrando-se que quando calculávamos a resistência total, dissemos que a resistência equivalente 4, 5 é igual a 2 ohms. Então, coloque aqui 4, 5 é igual a 2 ohms. Agora, falta a intensidade de 4, 5. Onde é que vou tirar a intensidade de 4, 5? Venha para o circuito, tá? Venha para o circuito. Nada de receios, nada de pensar que você não vai entender. Você vai entender sim. Eu estou a explicar isto para você entender. Lembra-se que o circuito está em série. Quando a associação está em série, dissemos que a intensidade é... Quando estiver em série, a intensidade nunca muda. Never change. Portanto, você vai dizer que não. A intensidade que passa na parte 4, 5 vai ser a mesma que a intensidade total, porque esta zona está em série. E a intensidade total, já dissemos que é 3 amperes, tá bom? 3 amperes. Portanto, facilmente você vai poder calcular a resistência 4, 5. A tensão 4, 5. Então, a tensão 4, 5 vai ser resistência 4, 5, que é 2 ohms. Veja a intensidade 4, 5, que é igual a 3 amperes. Isto vezes isto vai ser igual a 6 volts. Tá certo. Agora, o que você vai fazer com esta tensão? É o seguinte. Você já sabe qual é a intensidade que entra aqui. 4, 5. Sabe também qual é o valor da tensão aqui, que é 4, 5. Conhecendo a intensidade e conhecendo a tensão, conhecendo a resistência, é como se eu extraísse essa parte para um circuito isolado à parte. Falei muitas coisas, né? Mas não tem problema. Estou aqui para arrebentar e você entender. Veja que esta parte aqui, eu quero remover esta zona aqui. Portanto, eu vou remover esta zona com resistência 4. Tá? Aqui resistência 5. Então, o que a gente sabe? A gente conhece a resistência total aqui, que é esta resistência 4, 5. A gente conhece a tensão total aqui, que é essa tensão 4, 5. A gente também conhece a intensidade total, que é igual a 3 amperes. Agora, eu quero saber qual é o valor da tensão que passa no 4. Para saber isto, eu devo voltar para o conhecimento de paralelo. Quando se está em paralelo, a tensão é sempre a mesma. Em paralelo, a tensão não muda. Portanto, eu venho dizer o seguinte, que não. Esta resistência e esta estão em paralelo. Em paralelo, a tensão não muda. Daí que a tensão 4 é igual à tensão que está em 5 e é igual à tensão total. Só que o total aqui é aquele que nós chamamos de equivalente 4 e 5. Deste modo, vou dizer que a tensão 4 é 6 volts. Querido, o que é que nós fizemos aqui? Interpretamos a questão passo a passo. Tudo passo a passo. Portanto, o que eu vou pedir é substituição. Tensão 4, chegamos à conclusão que seria 6 volts. Isso aqui não foi adivinha, tá? Foi tudo respeitando as regras. A resistência 4 é 3 ohms. A intensidade 4 vai ser igual a 2 amperes. Portanto, a intensidade que atravessa a resistência 4 é igual a 2 amperes. Isto me faz a escrever como resposta que o valor lido pelo instrumento Y, tá bom? É de 2 amperes. Então, o que o instrumento Y registra aí é uma intensidade de 2 amperes. Então, este é o passo a passo. Querido, se você não compreendeu, não pula o vídeo, não saia estressado, tá? Pause, repita, beba água, repita, beba água, repita. Você vai ver que se tiver aquelas bases às quais eu me referi,
aqui a respeito da associação em série e a respeito da associação em paralelo, você vai compreender isto aqui na maior naturalidade, sem nenhuma dificuldade, assim como eu estou a fazer agora. Agora vamos para o exercício 2 e vamos rebentar também do mesmo jeito. O exercício 1 tudo feito, vamos para o segundo exercício. Lembrando, estamos a falar da associação mista. No exercício 2 nós temos o seguinte. Sabendo que a DDP nos extremos A e B é de 24 volts, determine a resistência total do circuito, a intensidade total, a DDP em cada resistência, a potência dissipada na resistência R3. Nada de nervosismo, ok? Pause o vídeo, leia pessoalmente e vamos ao circuito. Agora, chegando neste circuito, vamos supor, tá bom? Vamos supor que nós vamos imaginar a corrente circulando neste sentido. Atenção, estes são os extremos AB que vão ser pegos, tá bom? E conectados na fonte. Conectados numa fonte qualquer. Então, o enunciado diz que a DDP o que é? Diferença de potencial. E esta diferença de potencial corresponde ao U, o valor da tensão. Dizem que esta DDP é igual a 24 volts. Então, você sabe que a DDP nos extremos AB, daqui para aqui, inclui todo o circuito. Portanto, a tensão total é igual a 24 volts. Agora, voltando para cá, imaginando que a intensidade total esteja a circular, o que acontece quando a intensidade chega neste nó? Há uma divisão. Por causa desta divisão, entendo que estou em paralelo, tá bom? Uma parte da intensidade vai para lá, para baixo, outra parte circular por cima. Só que esta parte, vamos até chamar de I1, essa parte de I2. Esta parte que circula por cima, entra na resistência, nesta resistência, sai por aqui. A mesma parte volta a entrar aqui, sai por aqui. Então, como a intensidade não teve que se distribuir, não teve que se repartir por aqui, eu começo a entender que não. Essas duas resistências estão na mesma linha, estão em série. Agora, esta parte também entra por aqui, sai por aqui, entra por aqui, sai por aqui. Ah, ok. Então, isso aqui está na mesma linha, está em série. Só que por causa desta divisão que teve que ocorrer, estava-se em paralelo. Ai, querido, e agora? Então, agora, novamente, estamos com uma associação mista. Associação mista. Estamos com uma AM. Agora, o que a gente faz com uma AM? A gente rebenta. Agora, como é que será a análise deste circuito? Eu percebi que preciso unir essas duas resistências, tá? Então, teria aqui o meu extremo A. Unindo essas duas resistências, eu tenho uma resistência equivalente 1, 2. Tá bom? Unindo essas duas de baixo, tenho uma outra resistência equivalente que corresponde à resistência 3 e 4. Resistência 3, 4. E teria isto aqui, que é uma associação em paralelo. Então é deste jeito como nós vamos ter que rebentar aqui, ok? Como na linha A pedem a resistência total do circuito, você diz o seguinte. Tudo bem, o dominante aqui é paralelo. A resistência total para paralelo, a resistência total é 1 sobre a resistência total igual a 1 sobre a resistência que tenho aqui, que é uma equivalente 1, 2, mais 1 sobre a resistência que tenho aqui, que é uma equivalente 3, 4. Queridos, entenda o seguinte. A equivalente 1, 2 você tem? Não, não tem. Mas como isto está em série, você diz o seguinte. A equivalente 1, 2 não precisa ser 1 sobre, porque é em série, tá bom? É só fazer resistência 1 mais resistência 2. Por quê? Porque está em série. Agora, a resistência 1, quanto é aqui? É 1. A resistência 2 é 2. Isto dá 3 ohms. Agora, a resistência equivalente 2, 3. Como é que você vai calcular? Também está em série. Não precisa ser 1 sobre, tá bom? Se está em série, é só pegar resistência 3 mais resistência 4. Isto será 2 mais 4, que é igual a 6 ohms. Portanto, a resistência total, 1 sobre a resistência total, vai ser igual a 1 sobre a resistência equivalente 1, 2. Quanto é? 3. Então, coloca 3. Mais 1 sobre a resistência equivalente 3, 4. A resistência equivalente 3, 4. Perdão, aqui é 3, 4. 3, 4 igual a 6. Novamente, deve fazer MMC para que tenha mesmo denominador. Portanto, eu percebo que aqui é só multiplicar por 2.
Aqui para dar 6 é só multiplicar por 1, ok? Agora veja que vai ter sim mesmo os denominadores. 1 sobre a resistência total vai ser igual a 2 vezes 1, que é 2, sobre 2 vezes 3, que é igual a 6, mais 1 vezes 1, que é 1, 1 vezes 6, que é 6. Então, 1 sobre a resistência total vai ser igual a 2 mais 1 é 3, sobre o mesmo denominador, que é 6. Como queremos resistência total, é só inverter. Invertendo aqui também, 6 sobre 3, que é igual a 2 ohms. Tá bom? Então, a resistência total foi igual a 2 ohms. E agora, o que você faz? Diz que acertei com certeza a linha A em cheio e em grande. Tá bom? É assim como deveremos fazer. Agora, entrando na linha B, pede-se a intensidade total. Queridos, a intensidade total é simples isto. Muito simples. A intensidade é igual a tensão sobre a resistência. Se é total, tem que ser tensão total e a resistência deve ser total. Portanto, nos dados, você sabe que o pedido é achar a intensidade. A tensão foi te dada no enunciado, 24 volts, segundo a nossa interpretação. Então, 24 volts e a resistência total é esta que você determinou, que é igual a 2 ohms. Então, conforme dá para ver, se eu errar o cálculo da resistência, muitos cálculos ficam comprometidos, tá bom? Se eu errar o cálculo da resistência total, muita coisa fica podre. Portanto, esta é a fórmula. Agora vamos entrar na resolução. A intensidade total vai ser igual à tensão total, que é 24 volts, sobre a resistência total, que é igual a 2 ohms. Isto vai ser igual a 12 amperes. Queridos, uma outra coisa que eu deveria já ter chamado a atenção é o fato de quando estivermos a resolver, a fazer as contas aqui, devemos colocar as unidades. Em física, os números, só colocar 12 não diz nada, tá? Então, é preciso colocar a unidade, que no caso é o ampere. Agora, voltando, ok? Voltando para a linha C, vamos rebentar com a linha C, sim. Na linha C diz o seguinte, o enunciado. A DDP em cada resistência. Atenção. DDP em cada resistência significa achar a tensão em cada uma dessas resistências. E isto, querido, rasgado, significa achar o valor da tensão na resistência 1, a tensão na resistência 2, a tensão na resistência 3, a tensão na resistência 4. Portanto, porque nós temos 4 resistências, então seria achar a tensão em cada uma dessas 4 resistências. Portanto, nós nunca analisamos, se for uma associação mista, nunca deve começar a análise daqui, tá bom? Deve começar a análise da simplificação, que é esta aqui, que está em paralelo. Portanto, começando a análise por aí, eu entendo que em paralelo a tensão nunca muda, never change. Portanto, eu sei que a tensão total vai ser igual à tensão na resistência 1, 2, que vai ser igual a tensão na resistência 3, 4. E a tensão total no nosso enunciado é 24 volts. Portanto, com base neste princípio, eu devo saber que não. Em paralelo, as intensidades mudam, tá bom? Então, preciso saber. Porque a intensidade quando chega, a total quando chega aqui, divide-se. Uma parte da intensidade vai para cima, a outra parte vai para baixo. Portanto, eu quero saber esse I equivalente 3, 4 e este I equivalente 1, 2. Portanto, eu preciso saber qual é a intensidade que passa por aqui, qual é a intensidade que passa por aqui, porque não é a mesma, sendo que estamos em paralelo. Então, deste modo, sabendo que a intensidade é igual à tensão sobre resistência, que é o que nós aplicamos aqui, como trata-se da intensidade que passa por 1, 2, a tensão deve ser de 1, 2 e a resistência deve ser de 1, 2. Agora, a tensão 1, 2 é a mesma lá, o 24 volts, sobre a resistência 1, 2. A resistência 1, 2, dissemos que era 3 ohms. Então, eu coloco 3 ohms. 24 por 3 é igual a 8 amperes, tá bom? 8 amperes. Portanto, a intensidade na resistência equivalente 3, 4 vai ser igual à tensão 3, 4, a resistência 3, 4. Agora, tensão 3, 4 está aqui. 24 volts. Resistência 3, 4, venha para cá. 6 ohms. 6 ohms. Isto vai ser igual a, com certeza vai ser igual aqui a
tensão dos 24 por 6 vai ser igual a 4 amperes. E no final das contas, a soma deste valor com este deve dar a intensidade total. 8 mais 4 dá 12 amperes, que corresponde à intensidade total. Portanto, estamos certos. Agora, nós ainda não determinamos aqui o valor da intensidade, da tensão em cada uma das resistências. Porque, quando eu venho agora para determinar, já conheço a resistência equivalente, conheço a tensão equivalente, conheço a intensidade equivalente, o mesmo aqui. Agora, eu preciso saber, se eu desmanchasse isso aqui, é um só circuito, o que é que permanece mesmo? É a intensidade. A intensidade que passa por aqui é a mesma intensidade que passa por aqui, é aquela equivalente 1, 2. A intensidade que passa por aqui é a mesma que passa por aqui, é aquela equivalente 3, 4. Portanto, estando em série, a intensidade será a mesma, ok? Eu estou a dizer aqui, em outras palavras, que o valor da intensidade que vai passar na resistência 1 vai ser a intensidade que vai passar na resistência 2, porque 1 e 2 estão em série. Sendo assim, vai ser igual à intensidade total 1, 2, que deu aqui 8 amperes. O valor da intensidade que passa na resistência 3 é o valor da intensidade que passa na resistência 4, que vai ser a intensidade 3, 4, que deu aqui 4 amperes. Portanto, conhecidas as intensidades, sabemos que a tensão é igual à resistência vezes intensidade. Portanto, se eu estiver a calcular a tensão na resistência 1, a resistência tem que ser 1, a intensidade tem que ser 1. Se for a tensão na resistência 2, a resistência tem que ser 2, a intensidade tem que ser 2. Se for a tensão na resistência 3, a resistência tem que ser 3, a intensidade tem que ser 3. Se for a tensão na resistência 4, tá bom? Tem que ser resistência 4, intensidade 4. E já é fácil, porque nós temos todos esses dados aí. Neste caso, a resistência 1, volta para cá, é 1 ohm. Portanto, eu vou colocar 1 ohm vezes a intensidade 1, são 8 amperes. 8 amperes. Isso é igual a 8 volts. Mesma coisa aqui na tensão 2. A resistência 2 é igual a 2 ohms vezes a intensidade 2 é igual a 8 amperes. 2 vezes 8 vai ser igual a 16 volts. Isto vai ser igual, venha novamente aqui. Resistência 3 é igual a 2 ohms vezes a intensidade 3 é 4 amperes. Isto vai ser igual a 8 volts. A resistência 4 é igual a 4 ohms vezes a intensidade 4 é igual a 4 amperes. Isto vai ser igual a 16 volts, tá bom? Então, calculamos a DDP em cada resistor, ou seja, em cada resistência. Queridos, eu espero que Deus vos abençoe, vocês possam entender isto aqui de forma natural, tá bom? Tentem seguir o raciocínio que eu fui dando aqui, porque na verdade não tem remédio para isto. É só seguir esse raciocínio que você consegue rebentar e reduzir tudo isto à brincadeira das crianças. Muito obrigado de coração. Pedro da Glória aqui. Meu convite a todos os moçambicanos é que se inscrevam e façam parte dos nossos cursos de preparação para os exames nacionais. God bless. Fui.